nossa lição hoje. Pedir a irmã, como é seu nome? Neuza. Neuza, a irmã Neuza, vamos fazer uma oraçãozinha, né? Pedir a Deus que nos oriente. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, eu peço, meu Pai, mais um dia que o Senhor conceda para a gente, com nossos estudos. O Senhor, meu Pai, sempre deu e há de dar sempre sabedoria a mim, para que ela nos ensine e a gente aprenda na Deus, e saibamos vamos ficar mais sábia na Tua palavra, Senhor. Amém. Obrigado, Deus, por esse domingo, que o Senhor conceda um domingo bom para a gente, um domingo de alegria, junto ao Senhor, meu Pai. Eu agradeço tudo isso no nome do meu Jesus. Amém. Irmão, bom dia, irmão. Irmãos, como vocês sabem, nós estamos fazendo o estudo do livro de João. E o estudo que nós vamos ver hoje é a lição 5, o Ministério de Jesus se amplia. E esse estudo de João ele apresenta no estudo dele somente, ele apresenta 7 sinais, porque ele não fala em milagre, ele fala em sinais. O nome que ele dá para os milagres são sinais. E no estudo dele todo, ele apresenta só 7, no Evangelho todo, 7 sinais. E ele, embora tenha só apresentado esses 7 sinais, lá no final, se eu não me engano é no versículo 20, ele fala que os sinais foram tantos, que não teria livro para escrever. Tem estudiosos que falam, que Jesus, quando chegava em uma cidade, diz que o povo já vinha avisando, ele já vem aí, o homem vem aí. Diz que quando ele entrava na cidade, diz que eles botavam todos os doentes, os coxos, faziam uma trilha, o Senhor só ia no ele nem tocava, ele ia com a mão assim, porque não tinha condição, era muita gente, então ele só ia com a mão assim, ó, passando e passava na cidade, muita gente. Então o próprio João diz isso, que não haveria livros, né, papel para escrever o tanto de milagres que ele fez. Mas João, ele trata dos 7, ele só fala no Evangelho de 7 sinais. Sinais que mostram quem ele é, sua relação com o Pai e sua missão, sua compaixão para com os homens. Porque quando Jesus faz milagres, ele não quer dizer para nós, eu tenho isso para lhe dar. Não, isso daí só é uma ideia, um tira-gosto, eu digo assim, ó, entre aspas, do que é o reino. O reino é essa paz que ele nos dá, é essa paz que ele representa, é tranquilidade, é equilíbrio, é a presença dele. Como eu digo, irmãs, muitas vezes as pessoas elas amam mais as coisas do que o Senhor. Uma vez eu estava lendo um livro, achei tão lindo essa representação. Como é, irmãos? Eu vou amar mais um presente do que a pessoa que me deu o presente. Não é coerente? Não é? Aí, não adora pelo que ele faz. Isso. Adora pelo que ele é. Mas a gente adora pelo que ele faz, sim. Mas porque o que ele faz por amor. Sim. Mas não é isso? Ele faz por Eu amor. olhando para todos, ele para o meu lado, humano. Sim. A gente adora a Deus, a Jesus, mais pelo que ele faz do que pelo que ele é. E ele deveria ser o contrário. Isso. Como é que você vai? Eu me deram aqui eu amo esse presente e aquele cuidado. Muitas vezes eu não tenho nem um pingo de cuidado, né? Não é dar outro presente, mas eu não tenho nenhum olhar diferente de amor para a pessoa que me deu. Uma coisa errada, não é? Então, esses sinais são só para isso. Ele não veio aqui, ele curou, porque ele via aquelas multidões, que a gente vai ver que ele se compadecia das multidões, ele tinha compaixão, porque ele tem, mas ele quer simplesmente nos levar para o reino. Ele não quer ser irmão, filho único, ele quer nos levar junto com ele. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes a irmã fala, né, irmã, a gente está vendo igrejas lotadas. Por quê? Porque fica prometendo, olha, você está vendo essa pobreza? Não se preocupe, você vai ficar rico. Que rico, ela não traz felicidade para ninguém. Eu conheço pessoas
que vivem à base de remédios, pessoas que vivem aí, aos olhos humanos você vê e tem tudo, mas são pessoas cheias de tristeza, de amargura. Então ele tem que ter cuidado. O primeiro sinal que ele apresenta aqui foi a multiplicação de peixes, do pão e dos peixes, mostrando que ele se preocupa com nossas necessidades básicas, mas não é a nossa necessidade principal. A nossa necessidade principal a gente vai ver aqui, que é ele que é o pão verdadeiro. E o segundo sinal, nós vamos ver nesse estudo, andar sobre as águas. Ele está mostrando, ele quer mostrar aí, quando ele anda sobre as águas, que ele é Senhor da criação. Ele é Deus. Jesus cuidava, ensinava, curava e alimentava as multidões. Não era isso que a gente percebe? E nós vamos ver aqui no estudo. Curava não. Jesus cura, ensina e alimenta. Aí nos alimenta, né? Jesus, nós vamos ver aqui, Jesus, o profeta, o Messias, nos liberta de um cativeiro, pior que o governo romano. Eu potenciar o governo romano, porque o nosso cativeiro é diferente, né? Cada um tem aí. Se eu fosse chamar aqui para contar os cativeiros aí eu digo aos meus alunos, se eu parar aqui para contar, vocês vão chorar. Vocês querem chorar? Porque no tempo, quando eu vejo aqueles meninos velho burrado, aqueles barrito, eu digo, pô, menino, o que é isso? Quem é que não tem problema aqui? Aí eu digo, levante a mão quem tem, aí levanta a mão todo mundo. Você está vendo aí? Então, é isso aí. Mas só que ele não veio nos libertar desse cativeiro. Esse cativeiro ele é permitido porque é um trabalhar do Senhor. Nós não entendemos, nem precisamos entender. Ele veio nos libertar da culpa, do pecado e da morte. Quer mais? Quer mais? Eu não quero, para mim já chega. Deus usa coisas e pessoas para realizar a sua obra. A gente vai ver aí que ele usou coisas e pessoas para operar sinais. Nós podemos fazer essas coisas, podemos nos deixar usar, precisamos nos deixar usar pelo Senhor. Em todo momento, em todo lugar, principalmente em casa. Cadê? Então nós vamos ver, aí foi um vislumbre, uma introduçãozinha do que nós vamos ler aqui. Então nós vamos para a multiplicação dos peixes e pães. Alguém pode ler João 6, de 1 a 15? Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão tinha a ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Aceitaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamar em retirou-se novamente sozinho para o monte. Pronto. Então aqui nós vemos que Jesus, essa passagem aí toda, desse versículo 6 e 7,
Jesus se encontrava ali, ó, no Mar da Galileia. Tudo aconteceu ao redor ali, ó, nas circunvizinhanças desse mar. E Jesus chegou nesse lugar chamado Tiberíades. E quando Jesus chegava, aquelas multidões não deixavam Jesus. Era gente. Jesus, muitas vezes a gente vai ver assim, Jesus até ia para outro lugar distante. Às vezes o pessoal ia de barco para chegar antes dele. Quando ele chegava, ele encontrava já o pessoal lá. Então a multidão seguia Jesus, mas seguia pela razão errada, como a irmã falou aí. Muitas vezes nós fazemos. Seguia pelos sinais que ele operava. Diz os estudos que chegam a 20 ou mais ou menos 20 a 25 mil pessoas, porque ele só fala no estudo de 5 mil homens, mas a gente sabe que os homens, quem é que tem mais aquela proximidade com o Senhor, são as mulheres, né? Então mulheres naquela época não eram contadas, e elas ainda levavam as crianças. Prova disso é o milagre que foi operado, que foi o pão e 5 pães e 2 peixinhos que estava na mão de um jovem que estava lá na multidão. Então, João 6,2, quem está aí para ler, por favor? E grande multidão seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. Então, essa multidão chegou um determinado momento que Jesus estava lá falando, já estava caindo a tarde, entendeu? E Jesus, olha como Jesus é preocupado, né? Às vezes a gente se sente tão só, mas a gente não sabe, né? Ou não quer saber, mas ele se preocupa. Eu fico imaginando ele sentado lá, o Pai sentado no trono, a glória que é o Senhor, Jesus ao lado à direita, preocupado comigo. É muita coisa, né, gente? É muita coisa. Então, Jesus olhou aquela multidão e ele percebeu, sabia que eles estavam famintos. E Jesus chama um dos seus discípulos que ficou acompanhado e ele pergunta, mas ele pergunta, é como se ele fosse, ele estivesse ali cutucando o discípulo para ver o que é que ele ia responder. E a resposta não foi satisfatória, né? Porque Jesus esperava que ele dissesse assim, que na hora que ele perguntou, o que faremos vamos providenciar comida para essa, o que faremos? Não, vamos providenciar. Ele esperava que o discípulo dissesse, sim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Entendeu? Porque Jesus Deus não opera milagres com você de braço cruzado. Entendeu? Então ele chegou e perguntou com o objetivo de ensinar aquele discípulo, com o objetivo de provar a fé dele e mostrar a ele o significado de depender. Porque qual seria a resposta dele? Sim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Depende dele alimentar aquela multidão. E o significado do poder do Senhor. E a palavra diz aí, que a irmã leu, que ele não demonstrou fé, o discípulo. Aí chegou um outro, aí o estudioso que eu estava vendo, ele disse assim, na hora que veio o outro discípulo, e falou assim, mestre, tem aí um jovem que tem 5 pães e 2 peixinhos. Então aí o estudioso disse que nessa hora Jesus disse, aí vem. Aí ele esperou que o mestre, que o discípulo prosseguisse da seguinte forma, tem 5 pães e 2 peixinhos, o que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor vai fazer? Aí o discípulo falou, mas não é nada não, diante desse povo todo. Não é assim, nós somos duros de entender, né? Mas ele é paciente, a nossa salvação é essa, é a paciência que o Senhor tem conosco. E a palavra diz que, como a irmã leu, você pegou esses 5 pães e 2 peixinhos, diz que era pães de cevada, aquela multidão era muito pobre, viu? Estudiosos dizem, porque eles falam em comida e alimento, diz que era um povo muito pobre mesmo nessa região. Tanto que esse pão de cevada, só comia pão de cevada a classe pobre, porque a classe rica, ele começou de pão com a base do trigo. E cevada era um alimento muito de gente pobre mesmo, tinha condição de comprar o trigo, né? Então, Jesus, outro ensinamento que Jesus nos dá, né? Ele sendo o próprio Deus, ele começou a oração agradecendo, ele
deu graças. Não tinha aquele pouquinho na mão dele, ele deu graças por aquele pouquinho. E às vezes a gente, só porque faltou aquele ingrediente que a gente acha que é necessário, a gente não dá graças, a gente não agradece. Não é isso? Esses dias aí mesmo, eu estava assim, estava triste, preocupada, problemas profissionais. Viu? Aí eu dizendo, aí depois eu me veio na minha cabeça, assim, conversando com Deus. Não sabe esperar não. Tanta coisa que já tem, não é? O Espírito Santo falando, tanta coisa, não sabe esperar. Sua vida não está na mão dos homens, sua vida não está na mão dos homens. Sua vida está na minha mão. Entendeu? Então o que acontece aí? Jesus agradece por aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Está vendo aí? Será que a gente fica grato? Até aquele problema que a gente estava falando aqui da irmã. Está viva, está trabalhando, tem condições de trabalhar, trabalha, porque as coisas ele vai, é como se fosse um quebra-cabeça, ele vai ajustando as peças na hora dele, no tempo dele, entendeu? Então o que é que faz? Ele deu graças pelos 5 pães de cevada, o pão mais inferior que tinha naquele tempo, e 2 peixinhos. Olha o resultado. Saciedade plena. João 6,14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Só que Jesus, depois ele vai tentar mostrar a eles quem é esse pão. Não é aquele pão de cevada nem de trigo que ele representava. E a gente sabe que a presença de Jesus ela faz diferença nessa vida. Faz muita diferença. Quem não tem, eu costumo dizer, quem não tem a presença do Senhor na sua vida sobrevive. Pensa que vive. Então o que é que acontece? Ele é a saciedade plena. O grande capital da igreja não é o dinheiro, é a nossa fé. Porque às vezes a gente diz assim, aí às vezes como o pastor falou semana passada, aí vem com aquela ideia, com aquele trabalho bonito para fazer, aí sempre vem aqueles que dizem, não vai dar certo não, a gente não tem dinheiro, a gente não tem aquilo, eu não tenho tempo, né? A gente usa muito tempo, mas nós precisamos saber que é a nossa fé, a gente tem que ter fé. Eu vou dar um jeito, eu vou mudar meus horários, eu vou ajustar, eu vou trabalhar, deixa que na hora vai aparecer as coisas. Então o grande capital nosso não é essa estrutura com ar-condicionado, com mesas, com banco, não. O dinheiro que pode estar recolhendo os dízimos é a nossa fé, que faz com que esse reino vá se ampliando. João 6, de 9 a 10. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas quem é isto para tanto? E disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então aí o que a gente está vendo aí? A fé. Os discípulos não tiveram fé, mas o Senhor, Ele é misericordioso. Ele precisava alimentar aquela multidão. Ele entende as nossas limitações. Nós somos muito limitados. E pão e palavra. Quem leva para os famintos é a igreja, somos nós. Agora, nós não temos necessidade de orar para pedir ao Senhor que multiplique os pães, porque nós já temos o pão. Agora nós temos que multiplicar esse pão. Qual é o pão que nós temos? A palavra. Precisamos levar essa palavra, porque essa multidão precisa ser alimentada. Eu estava olhando nessa festa que teve o cabelo. Teve uma hora de noite, né? Fica passando os flashes. Eu nem sabia que teve uma TV aí que mostrou a festa toda. O povo, o drone sobrevoando aquelas multidões. E eu pensei assim, meu Deus, muita gente não te conhece, muita gente ainda não sabe que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos arregaçar as nossas mãos, não percamos tempo. E é qualquer pessoa que chegue, porque às vezes você pensa assim, essa pessoa é assim ninguém. Gente, o trabalho de Deus é perfeito, a
Às vezes aquela pessoa vem trabalhar na casa da gente, depois ela vai trabalhar na casa de outra pessoa, aquela pessoa, ela dá uma palavra lá, fala, depois o trabalho, o crescer é do Senhor, é o Espírito Santo que trabalha. E eu vi aquela multidão e eu pensei assim, muitos foram lá para ver seus ídolos, choraram, não é? Seus ídolos mesmo, choraram, se emocionaram quando viram. Porque isso no apertado. Então a gente precisa, vamos julgar, não, que um dia quem foi de nós que não fez isso? Quem já nasceu em berço evangélico, tudo bem, mas quem não foi assim? Amar ídolos. Então nós precisamos distribuir esse pão que nós já temos. Quem é o pão? É o Senhor Jesus. Falar do amor dele, falar da bondade dele, da misericórdia, falar dessas histórias lindas. Essas histórias são lindas, sim, que o Senhor, o João nos narra aí do Senhor. Pão, palavra que leva somos nós a famintos. Então, como eu disse ao irmão, isso aqui, dava só essa passagem aí da multiplicação dos pães e do estudo. Mas que nós possamos atentar que nunca teremos pouco quando estamos diante do Senhor. E que esse pedacinho de pão que você tem aí, porque você tem pouca fé, você pode multiplicar esses pães. Nós precisamos abrir a boca, nós precisamos falar que ainda há salvação em Jesus. Amém. Jesus anda sobre as águas. João 6, de 16 a 21. Quem pode ler? Não, é na revista mesmo, na palavra. 6, 16 a 21. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. E já se fazia escuro. E Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitando o vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temas. Então ele de bom grado o recebeu e logo o barco chegou ao seu destino. Pronto. Então aí, gente, o que é que acontece aí? Jesus estava em Tiberíades e ele chegou para os discípulos, lá os estudiosos dizem que ele acordou lá, fez uma combinação, subiu ao monte, porque a gente vê aqui que no final, né, irmã? A multidão já queria aclamar o rei, né? E ele, aí diz assim, os estudiosos dizem assim, que quando as coisas começam a fugir do propósito dele, do Pai, o que é que ele faz? Ele se retira não com medo, mas para orar. E foi isso que aconteceu. Quando a multidão viu os sinais, ele é o rei, ele que vai nos livrar do jugo romano, ele tem poder, se ele levantar a mão, ele vai destruir todo mundo aí. Aí o que foi que ele fez? Ele se retirou, porque não era a hora, ele fala aí, não é a hora. Então ele se retirou e disse que houve um combinado. Mas aí disse que eu não sei por que razão os discípulos saíram sozinhos. Eles saem de Tiberíades e vai para Cafarnaum, porque aqui, quando a gente vai ver aqui o discurso duro que ele vai dar. Então o que é que acontece? Os discípulos entram no barco e saem. E aí nós vamos ver aí, desculpe que eu botei o primeiro sinal, esse daqui da multiplicação foi o quarto sinal. Aqui, quando ele anda sobre as águas, é o quinto sinal. Esse sinal ele dá, porque esse quarto sinal que ele deu da multiplicação dos pães, esse quarto sinal a gente vê em todos os evangelhos documentado. Foi o sinal, o milagre mais documentado, foi esse daqui. E público, um milagre público. Você lembra que a maioria dos milagres que Jesus efetuou, ele dizia, não faria ninguém, não é? Mas esse daqui foi o único milagre público do Senhor, para uma multidão muito grande. Então esse é o quarto sinal. Aqui, né, quando os discípulos entram no barco
e entra nesse mar da Galileia. Na realidade não é um mar, é um lago. Eu estava lendo, diz que ele mede mais ou menos 10 quilômetros. E ele tem lá no centro dele um lugar muito profundo. E que esse lugar, ele tem constantemente, que até agora, atualmente, continua dessa mesma forma. E devido a alguns problemas lá na atmosfera lá, no lugar dessa profundidade, diz que ele começa a ficar muito violento, com ondas e tudo. Então ele é um lago, mas devido à extensão eles chamam Mar da Galileia. Então os discípulos entram no barco e eles vão para o outro lado, para aqui, ó. Nós vamos chegar aqui em Cafarnaum. E na hora que eles estão lá no barco, o que é que acontece? A irmã lê aí. Começou uma tempestade, já estava anoitecendo, e começou uma tempestade justamente nesse lugar que eles estavam, mais ou menos, que é quando Jesus diz que Jesus andou 5 quilômetros, né? 5 a 6, bem no centro do lago. Começou essa tempestade, eles começaram a ficar nervosos, de repente eles viram um vulto lá adiante e começaram a temer, ficaram com medo. Só que o Senhor se aproximou e os confortou, disse: sou eu. Aí na hora que ele disse que na hora que Jesus entrou no barco, a tempestade acabou. Aí então eu li um evangelista falando: o mar, na hora que sentiu a pisada do Criador, nem o mar aguentou, né? Diz que foi isso. Nem aguentou a presença do Criador. O Criador está aqui andando sobre nós. Não é lindo? Aí o que acontece? Eu acho lindo assim, como a gente viaja, né, nas coisas do Senhor, porque é muito lindo, é incompreensível para a gente, mas nós não precisamos compreender, nós só temos que nos maravilhar, porque é maravilhoso. Mas às vezes a gente pensa assim, que bobagem andar sobre as águas. Gente, não é não, porque naquele momento os discípulos aparentemente estavam só, mas Jesus estava ali seguindo e muito próximo. Os estudiosos dizem, ele estava lá no monte orando, ele não se retirou. Os discípulos, não sei porquê, resolveram já partir sozinhos. Mas ele já estava lá orando, mas sabendo de tudo. Já estava vindo a tempestade e ele veio em socorro dos discípulos. A mesma coisa a gente, não estamos sós. Ele está perto de nós. Agora precisamos chamar para que ele venha para o nosso barco. Viu, gente? Precisamos, é sempre. Já chamei uma vez, não sempre. Porque às vezes em algumas atitudes, em algumas reações nossas, Jesus se entristece. Não é, gente? E nós precisamos estar todos os dias dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, me muda, me melhora. E a existência de problemas não significa que estamos fora do propósito de Deus. Os discípulos não estavam fora do propósito de Deus. E aí eles poderiam pensar: o Senhor nos abandonou, o Senhor não se preocupa com nós. Não. Esses problemas que aparecem em nossas vidas é para nos tratar, para que nós possamos ser pessoas melhores e nos preparar para entrar no reino. E Jesus se aproxima de nós. Jesus se aproxima de nós na hora da tempestade, quando os nossos recursos acabam, porque aí ele mostra a grandeza dele. A gente vê muito disso na Bíblia, né? Jesus, ele pega o menor, ele usa o menor, para que a pessoa não diga: consegui pelos meus méritos. A glória dele tem que prevalecer. A tempestade dentro dos discípulos da alma era maior que a de fora. A tempestade, qual é a tempestade? A falta de fé. Eles começaram a temer essa tempestade. Por isso que as coisas ficam piores na nossa vida. Porque a fé é que vai, sossegar. Se eles tivessem fé, eles sossegavam. O Senhor vai chegar aqui qualquer hora. O Senhor vai chegar, não importa como, em outro barco. E claro que eles vão pensar que o Senhor ia chegar no outro barco, né? Mas quando eles vêm, diz que os outros evangelhos falam mais detalhado, é aquela parte que Pedro afoito, se joga, ou vai andando e começa a temer e afunda. João não fala desse detalhe, mas aí acharam também que era um fantasma, é um fantasma. Aí
Aí ele disse, eu sou eu. Aí Pedro foi, Deus, Senhor, então permite que eu vá até o encontro do Senhor, ou seja, permita que eu vá andar sobre as águas. Aí ele foi, tranquilo, andou, mas daqui a pouco ele foi para o lado humano. Começou a olhar o mar e afundou, mas Jesus foi lá e o retirou. João não fala sobre esse detalhe, mas os outros evangelhos narram dessa forma. Então o que é que acontece? Mostra a grandeza e a natureza de Jesus, que tem poder de transcender o mundo físico e governar o sobrenatural. Aí, nessa passagem aí de andar sobre as águas, era um particular entre Jesus e os discípulos. Ele queria mostrar aos discípulos, se revelar aos discípulos quem ele realmente era. E Jesus desafia várias leis naturais. Olha que coisa linda. Esse filme que a gente vê aí, tudo é baseado na Bíblia. Esses super-heróis que voam, quebra a lei da gravidade, passa pelas paredes, está aqui e está vendo o que está acontecendo lá, né? Onipresença, né? Tudo isso é aqui. Esses super-heróis estão querendo imitar o Senhor. Então o que é que acontece aqui? Jesus, quando ele anda sobre as águas, ele desafia leis da mecânica, da hidráulica e da gravidade. Olha uma coisa dessa? Um avião, para subir, que isso aí foi uma descoberta dentro do nosso brasileiro, né, Santos Dumont. Para ele subir, ele tem que quebrar a lei da gravidade. Porque você sabe que tudo, qual é que é a lei da gravidade? Tudo é atraído para o centro da Terra. Olha que coisa linda que Jesus fez, né? Os outros planetas não têm isso. Não tem gravidade. Porque se não tivesse gravidade, estava tudo aqui flutuando. Todos nós flutuando. Então, olha que lei que quebra. O avião para subir, por isso que ele sobe com aquela força, porque ele tem que ter muita força para quebrar essa lei. E Jesus simplesmente, os meninos estão ali, vou lá me encontrar com os meninos. Ele andou 5 quilômetros. Alguns dizem que ele realmente pode ter andado, como ele pode ter vindo de lá e simplesmente apareceu lá, pertinho deles. Não interessa, né, gente? O importante é que ele andou sobre as águas e ele quebrou, ele mostrando aqui para os discípulos, eu tenho poder, eu sou o filho de Deus. Os discípulos o adoram, a gente vê aí, né? Diz que dentro do barco dele, o versículo fala que eles começaram a adorar ele ali dentro. Eles não aguentaram ver aquela glória, aquele feito do Senhor, entendendo a plena divindade de Jesus. E olha que lindo, ele fala, sou eu, não tenha medo. Ele está falando para todos nós aqui, sou eu, não tenha medo. Eu estou batendo aí na porta do seu coração. Eu sei que você está aí no meio dessa tempestade, você está perdido, o barco te joga para lá, te joga para lá, você não vê, diz que está no escuridão, né? Não tinha farol naquele tempo, essas coisas. Diz que o escuro era de noite já. Então eles tinham medo, eles ficaram com medo. E às vezes a gente se vê assim, está aqui, ó, está tudo, eu estou vendo aqui as paredes, mas na minha alma, tudo escuro, porque eu não vejo nada. Porque eu estou confusa, eu estou sem fé. Está vendo aí a fé como é importante? A fé, ele pegou Jesus pegou, olha o exemplo, 5 pães e 2 peixinhos e agradeceu. E veja o resultado, multiplicação, o resultado, milagre acontecendo. Porque ele vai fazer um milagre no nosso corpo. Entendeu? Agora nós precisamos mostrar a fé. Então o Jesus falou, sou eu, não tenha medo. E está falando a todos nós, principalmente para mim, sou eu que tenho medo. Sou eu estou aqui. Traga Jesus para o barco da sua vida, todos os dias. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu preciso de ti. Vamos ser, lembra daquela parte do juiz iníquo, que ficou o dia todo lá, um homem ruim, um homem mau, um homem pecador, mas porque eu ficava todo dia lá na porta dele, eu disse, eu vou dar o que essa criatura quer. E o nosso Deus não nos trata assim, né? Ele, quando ele fica em silêncio, ele está dizendo, espere o que eu estou fazendo, é na minha hora. E daqui, Jesus entra no barco, diz que a tempestade, na mesma hora parou, e eles chegaram lá, Cafarnaum, foi lá o destino deles.
Discurso duro de Jesus sobre o pão da vida. Essa passagem ali é muito grande. Que horas são? 10:10. Vixe, muito grande, depois vocês leem. O que é que acontece nessa passagem aqui? Jesus começa a falar, entra na sinagoga, diz que ele entra na sinagoga e começa a ensinar. Jesus esclarece a razão da busca da multidão. Porque quando ele chegou lá, gente, o povo, Jesus não foi de barco, eles foram andando. Olha que coisa, porque nós precisamos ter essa sede, mas não querendo bens materiais, porque a presença de Jesus em nossa vida, verdadeiramente, o resto é consequência. E qual vai ser essa consequência? Vai ser coisa ruim? Vai? Jamais. E vai ser na medida certa do que nós precisamos. Então, por que essa sangria toda? Disse que ele foi, não encontrou com os discípulos aqui, no mar, e seguiram para Cafarnaum. A turma que chegou, não viu o barco, não viu os discípulos. Uns foram de barcos e outros atravessaram andando. Imagine. Mas Jesus aqui ele fala. É João 6,26, está contando aí. E achando do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Porque eles poderiam ver aqueles sinais assim. Esse daí, e se eles tivessem o conhecimento pleno das Escrituras, eles iam ver que ele era o Messias, que as coisas estavam todas sendo comprovadas, tudo se encaixando. Então o que é que acontece? Jesus olhou e ele percebeu que Jesus ele é onisciente, né? Conhece todas as coisas, o mais íntimo do íntimo do íntimo. A esperança messiânica da multidão não estava alinhada com as Escrituras. Buscavam o pão que perece. É o que essas multidões agora fazem, né, gente? Aí eu fico pensando assim, eles fazem porque é apresentado um Jesus que não é o Jesus das Escrituras. É apresentado aquele Jesus que só veio para dar coisas. E a gente vê que as pessoas elas ficam cada vez mais confusas, falando heresias, porque não conhece a palavra, não conhece o Jesus da palavra, porque Jesus, ele se compadece. Por exemplo, eu sirvo a Jesus, eu amo, eu tenho meus problemas, mas eu busco, eu peço para ele que melhore, eu tenho a presença dele na minha vida. Isso vai me garantir uma riqueza material, vai me mostrar o mundo? Não, ele vai me dar na medida certa do que eu preciso. Nós precisamos nos preocupar em viver por dignidade. O mais, aí é problema do presenteador, não é? É problema dele, não é? Mas só em você ter a presença dele, não tem riqueza maior. E essa situação que Jesus se defrontou, né, com a multidão esperando um tipo de Messias, que não era o Messias prometido, queria um Messias que saciasse sua fome, se libertasse de Roma, libertasse dos impostos, desse riqueza, e viesse um novo Davi para liderar e o povo, a nação virasse de novo uma grande nação, dominando, guerreando. Não, ele veio para nos libertar do pecado. Da culpa e da Dentro morte. do problema, dentro da situação, nos libertar do pecado, nos libertar de nós mesmos, nos libertar da culpa, nos libertar dos medos, né, principalmente da morte, e nos fazer novas criaturas, para vivermos um propósito para o qual Deus nos criou. Tem alguma coisa a ver com a gente hoje? Às vezes a gente está dentro de uma situação, eu estou falando a partir de mim. Senhor, me tira disso. Senhor, eu não quero mais isso. Senhor, eu quero sair daqui, Senhor. E o Senhor está usando aquilo para me tratar. O Senhor está usando aquilo para me melhorar, para se aproximar mais de mim. Mas enquanto eu não enxergar isso, eu não vou ver o Messias que chegou na minha vida, o verdadeiro Messias. Aí outra coisa, eles viam esses sinais e diziam: é ele o profeta. E eles falavam profeta porque lá já a gente sabe que desde sempre se fala da vida de Jesus. E Moisés falou: vocês podem ter certeza que virá um profeta.
Mas ele não estava dizendo que era qualquer profeta Daniel, não. Era o Senhor Jesus. E eles falam aqui, essa multidão, que eles esperavam esse profeta, mas eles pensavam que esse profeta vinha para esmagar Roma, para tirar Roma, para tirar ele daquele jugo. Como o irmão falou, eles iam voltar a ser aquele brilho, aquela nação dominante. Mas não é isso, aí Jesus fala. Jesus apresenta-se como pão e água, que alimenta e sacia a nossa fome e sede espiritual. João 6, 32, 33, está também aí. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Olha a ousadia deles que eles tiveram na hora. Disseram bem assim, ó, que sinais o Senhor tem para nos apresentar? Porque Moisés, eles quiseram dizer, quando falaram aí de Moisés, que Jesus deu o pão, mas José, ele não era melhor do que Moisés, que Moisés também deu, comparando Jesus com Moisés. Olha que coisa. O que é incredulidade, né? Que é Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Aí Jesus falou, não foi Moisés que deu pão, foi o meu pai que deu pão. Está vendo aí? Como as pessoas, por isso que a gente tem que estar aqui alinhado com a palavra. Se eles estivessem alinhados com essa palavra, que na época não tinha Novo Testamento, mas alinhados com o que tinham, eles iam perceber que Jesus era o Messias esperado. E Jesus veio com essa mensagem de confronto. Eles estavam esperando mais pão, né? Mais pão. Jesus dizia assim, vamos fazer um exército, vamos acabar com tudo. Eles estavam cheios de ideias, mas nada das ideias deles estava alinhada com o que o Senhor quer para nossas vidas. Eles vieram e encontraram palavras, aquela palavra que desafiou. Jesus dizia, a palavra em resumo era essa: se submetam a mim, creiam em mim, creiam no meu sacrifício, que viria, né? Jesus nem falou em sacrifício, mas quando ele falou assim, ó, para que nós vamos chegar lá, não estavam dispostos a investir sua vida no compromisso pessoal com Deus, não queriam. Como hoje em dia, as pessoas querem os milagres, mas, esse negócio dessa Bíblia está passada, eu não posso essas besteiras, essas coisas, não. Vamos viver o Evangelho falso, conveniente com as minhas necessidades. E não é assim. Então foi isso que eles viram. Ele vai encher a gente de pão eternamente, como no maná, todo dia tinha. E nós vamos ter, não só, como Deus fala tudo, Ele vai suprir, como lá no deserto, nossos pais nos contaram, e nós vamos viver essa vidinha aqui. Porque nós vivemos aqui, né? Um rouba outro, é prostituição, vamos viver assim. Nós queremos, Ele mesmo, gente, não tenho dúvidas. Jesus não adaptou a sua mensagem ao que a multidão queria, né? Isso. Ele não mudou, a missão dele era essa, a mensagem dele era essa, a palavra dele era essa, e ele não adaptou. Se ele tivesse adaptado, a multidão teria batido pau. O quê? Aí ia triplicar, não ia ter nem lugar para botar esse povo. Criam em Jesus como profeta, não como filho de Deus. Perdem o sinal que eu falei a vocês, falam de Manaus, de ousadia. Os estudiosos eram uma multidão ousada. Pediu a ele um sinal. Moisés nos deu esse sinal igualzinho o seu. Que sinal novo você tem para nos apresentar? Foi isso, né? Nas entrelinhas foi isso que ele disse. Jesus é abandonado por muitos discípulos. João 6,60. Está comigo? Muito povo dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Olha aí, que dureza, né? Se submeter, depender, amar, seguir. Que discurso duro. E nós vemos aí, que eu acho que eu li dessa passagem, João 6, 67 e 68. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Como certos pregadores que nós vemos aí, viu gente? Fica adaptando para ter a simpatia do povo, né? Eu falei, falando de pecado, um bocado de cara feia.
O nome da mensagem minha vai ser prosperidade. Não vou mexer mais com essa parte da prosperidade. Não vou negócio, eu gosto de falar de Espírito Santo, as pessoas têm até medo, que você é arrepiando, algo de pecado, de culpa, né? É assim, foi por aí. Os lobos, né, no meio dos cordeiros. Mas olha o que, é que Jesus nos ensina. Ele não amaciou para ninguém. Chegou para os discípulos 12 que ficaram. E vocês? Não vão também não lá para a turma? Não vão também desistir de mim, desistir da minha palavra? Aí Pedro faz uma declaração de honra. Pedro, não é todo mundo massacra Pedro, impetuoso, violento. Olha que coisa linda que Pedro fala. Para onde iremos? Para quem iremos? Olha que coisa linda. Que declaração de amor. Só tu, Senhor, tem essa palavra de vida. Nós temos que ser assim firmes. Não vamos nos desadaptar para ter aquele emprego, para ter aquele cargo, para conseguir aquele benefício. Não é muito legal isso, não. Mas a gente tem passado aí, passa aí, a pessoa lá na frente assina que nem lê. Aí pega e faz, né? Tanta coisa aí. Então a gente tem que ter cuidado. Não vamos titubear. Jesus, ele podia pensar assim, olha o pensamento humano. Como esse pastor que eu falei aqui. Eu fui falar aquela mensagem, a igreja hoje está vazia. Do outro semana, né? Esvaziou. Não mexendo no vestido. E aí o dízimo. E minha feira, essa posição que eu adquiri aqui, essa vida boa que eu adquiri, eu tenho que fazer umas adaptações. Não é nada demais, não é Deus. A pessoa mesmo vai se desculpando. Mas Jesus, ele não foge do propósito dele. Quando alguma coisa acontecia, como aconteceu, que queriam pegar ele para coroar, eles simplesmente saíram e foi para o monte orar. Que precisamos ter essa firmeza. Incredulidade dos líderes. Os líderes não estavam dando boleto, não é muito grande. Depois vocês leem em casa. Os líderes, tudo aí, você sabe que é nessa multidão que os fariseus, né, os líderes mandam falar, ficar olhando, né? Se alguém tem sede, vinde a mim e beba. Jesus fala, né? E os líderes estão lá ouvindo. Quando ele fala sobre essa sede para beber, ele já está dando um vislumbre de quem virá. Quem é que vem? Que ele deixa? O Espírito Santo, que é a água que nós precisamos, né? O Espírito Santo simboliza a água. Então ele está falando desse Espírito Santo, João 7,37. Está com alguém aí o papel? 7,37. Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque aí, gente, não dá muito para falar, mas vou falar rapidinho. Os irmãos de João, de Jesus, você não disse que faz um bocado de os irmãos, viu? Em casa. Você não disse que faz um bocado de coisa, olha agora lá na festa. Era Páscoa. Foi a segunda Páscoa. Na próxima Páscoa, no outro ano, Jesus ia morrer. Já era o segundo ano, isso aqui tudo acontece no segundo ano de missão, de ministério de Jesus. Aí Jesus falou a ele, não é chegada a minha hora. Mas aí lá mais na frente disse que ele subiu. Os irmãos chegaram com ele e ele chegou. E ele foi ensinar lá. E começou esse discurso e os líderes não estavam muito satisfeitos. Estava realmente muito furioso, mandou pessoas para prender, viu? Para vocês verem que até os irmãos duvidavam da missão dele, né? Quantas pessoas duvidam da gente? Gente aí, mas vamos continuar firmes, porque a santificação são todos os dias. Nós vamos nos santificar sim, porque isso é um desejo do Senhor e é o nosso desejo. Não fica alinhado? Não importa o que bate. Mas eu tenho caído muito naquela situação. Firme. A sua vontade está alinhada com a vontade do Senhor. E o Espírito Santo está aqui. A gente vai ver aqui qual é o papel dele na nossa vida. Chegada do terceiro componente. Jesus estava falando ali naquela mensagem. O terceiro componente vem aí.
Aí a gente falou, o pai dirige a história, o filho veio reatar os laços, né, a nova aliança, Deus e o homem. E ele está falando aqui do Espírito Santo, que consola, acompanha, ensina e intercede. Então ele já estava dando um vislumbre, né, dessa água que ia descer para não matar a nossa sede e nos ajudar. A mensagem e a pessoa de Jesus incomoda os doutores da lei, 7:32. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas. E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram os servidores para o prender. Está vendo aí? Eles se aproveitavam de alguns insatisfeitos, aqueles que estavam querendo coisas, que só estavam ouvindo aquela palavra dura. E teve uma hora que disseram assim, como é que ele disse que veio do céu, veio do Pai? Mas a mãe dele é Maria. Maria e José. Que conversa, isso é um mentiroso, isso é um falsário. Ó, gente, a multidão pintou e bordou. Além do pior, pediu mais sinais. Então disseram assim, como é que ele pode? E depois, para completar ainda, conversando lá os doutores, disseram que ele, de onde é essa criatura? Não é assim que faz desdém? De onde é que vem essa criatura? É da Galileia. E vem alguma coisa de bom lá? Pode sair alguma coisa de bom desse lugar? João 7, 40-43. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam, verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam, este é o Cristo. Mas diziam outros, vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi de Belém, da aldeia de onde era Davi? Está vendo aí os conflitos, a falta de informação? Palavra. Conclusão, o Deus que dá ordem de alimentar a multidão, dará o pão com fartura. Deus já nos ordenou, todo mundo aqui tem uma ordem. Não se esquivem dessa ordem. Vamos dar o pão. O pão é essa palavra que alimenta. Vamos dar o pão, vamos falar, vamos abrir a nossa boca. Deus opera o milagre a partir do pouco. Não viu Jesus ali, deu graças por aquele pouco. E aí eu li ali, que quando a gente dá graças, a gente abre portas para novos milagres acontecerem. Você pode ter dinheiro, conforto, posição social, pode ter sido curado, você orou, foi curado. Mas Jesus tem algo maior e permanente. O pão do céu que Ele nos dá a vida eterna. Não significa que nós vamos ficar de braços cruzados, não. Vamos lutar, vamos as coisas que apareceram para fazer, vamos. Temos aquele desejo, coloca diante de Deus, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E se estiver alinhado com a vontade dele, tudo vai prosperar. E se não for aquilo, se você tem intimidade com ele, ele vai te mostrar o caminho certo. O que nós não podemos perder é o foco, é Jesus. E falar desse pão maravilhoso, que um dia nós aceitamos. Estamos aqui, ó, nossa barriguinha aqui tranquila, saciados, nosso coração. Vem problemas, vem tempestades, mas a fé que nós temos nele não nos deixa cair. E que nós possamos estar firmes e entendermos que ele é maravilhoso. Que tudo que ele faz é maravilhoso e ele vai continuar fazendo. Até assim Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir, irmã. Só registrando aí que Márcia mandou a mensagem antes de começar a aula, avisando que não veio hoje porque o filho surpreendeu e chegou na casa dela agora de manhã cedo. Glória a Deus. Glória a Deus. E chegou com uma futura pretendente. Né? Amém. Então ela disse que vai estar no culto, mas que não poderia vir para EBD porque está nessa emoção lá, mergulhada. Por isso que estivesse orando por ela e por eles. Né? Bem entendido.
Amém. Que o Senhor vive nosso coração e aceite o nosso culto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos tirar foto, irmão? Bora. Irmão, obrigado.